Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia. Amados, é um prazer, é uma alegria muito grande estar com os irmãos, desta vez para expor a carta de Paulo a Tito. Essa carta, ou epístola, recebe o nome de seu destinatário, Tito, que é mencionado pelo nome 13 vezes no Novo Testamento. E 9 somente na segunda carta de Paulo aos Coríntios. O título no Novo Testamento grego literalmente diz a Tito, que junto com 1º e 2º Timóteo são cartas aos filhos de Paulo na fé e são tradicionalmente chamadas de epístolas pastorais. Com relação à autoria e data, é incontestável que o apóstolo Paulo seja o autor desta carta. Tito foi escrita entre 63 a 65 depois de Cristo, enquanto Paulo ministrava a igrejas na Macedônia, entre a sua primeira e a segunda prisão romana, de Corinto ou Nicópolis. É muito provável que Tito tenha servido com Paulo tanto na segunda como na terceira viagem missionária. Tito, como Timóteo, tornou-se um amado discípulo e colaborador no Evangelho. A última menção de Tito por parte de Paulo relata que ele havia ido ministrar na Dalmácia, atual Iugoslávia. A carta provavelmente foi entregue por Zenas e Apolo. Queridos, vamos entrar no texto propriamente dito. No capítulo 1, dos versos 1 até o verso 4, nós temos o prefácio e a saudação. Do verso 5 até o verso 9, nós temos os deveres e as qualificações dos ministros ou presbíteros. E dos versículos 10 até o versículo 16, nós temos a questão dos falsos mestres e das falsas doutrinas. A esperança de vida eterna do cristão é certa. No início de sua carta ao seu filho espiritual Tito, Paulo afirmou que ele labutava na esperança de vida eterna, verso 2 do capítulo 1. Ele estava contando com a promessa de Deus feita antes do mundo começar. Essa promessa é certa, porque é incompatível com a natureza justa de Deus mentir. Paulo identificou tanto sua posição como seu ministério. Ele era um apóstolo, mas demonstrou sua humildade, descrevendo-se como um servo. Capítulo 1, verso 1. Estava confiada a Paulo a pregação da mensagem divina que espalharia a fé e o conhecimento de Deus, dos versos 1 ao 3 do capítulo 1. Paulo tinha deixado Tito na ilha de Creta, com instruções para que pusesse em ordem certas coisas naquelas igrejas. Explicitamente, Tito tinha que completar a indicação dos ministros ou presbíteros nessas igrejas. Verso 5. Paulo relacionou as qualificações de presbíteros para que Tito pudesse ajudar os cristãos dessas congregações a escolherem homens capazes de fazerem este trabalho. Os presbíteros também eram chamados bispos. Lhes era designado o trabalho de pastorear o rebanho de Deus. Concluímos assim que presbítero é um pastor. As qualificações relacionadas, dos versos 6 a 9, indicam claramente que um presbítero precisa ser um homem casado e com filhos cristãos. Precisa ser instruído na palavra de Deus e maduro espiritualmente, tendo aplicado essa instrução em sua própria vida. Precisa ser capaz de usar seu entendimento da palavra de Deus, tanto para exortar como para corrigir os outros. Verso 9. Mestres competentes, tais como presbíteros, eram necessários para reprovar muitos falsos mestres que, em seu desejo de ganho financeiro, estavam desencaminhando famílias inteiras. Capítulo 1, versos 10 e 11. Paulo citou um dos escritores cretenses, observando que sua descrição
horrorosa dos cretenses era perfeita. Versos 12 e 13. Paulo mandou que Tito reprovasse rispidamente aqueles cretenses que estavam ensinando fábulas judaicas e mandamentos dos homens. Versos 13 e 14. E ainda descreveu esses homens, observando como que eles achavam o mal em tudo porque suas mentes e consciências estavam contaminadas. Verso 15. Ainda que declarassem estar em comunhão com Deus, eles o negavam pelas suas obras, e como resultado eram abomináveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Verso 16. No capítulo 2, dos versos 1 até o verso 10, nós vamos ter os deveres das várias classes de pessoas crentes. E dos versos 11 até o verso 15, nós vamos ver aí os gloriosos benefícios da graça salvadora de Cristo Jesus. Paulo instruiu Tito, no capítulo 1, a auxiliar as igrejas da ilha de Creta e a identificar e escolher presbíteros. Uma das responsabilidades dos tais homens seria confrontar indivíduos que estavam desencaminhando outros pelos seus ensinamentos de fábulas judaizantes e mandamentos dos homens. Enquanto essas pessoas professavam que conheciam a Deus, elas negavam sua própria afirmação por sua desobediência. Capítulo 1, dos versos 10 a 16, vai dizer isso aí. Agora no capítulo 2, Paulo ordena a Tito que ensine em contraste como as pessoas devem comportar-se. Ele se refere a este tipo de ensinamento como sã doutrina, porque se seguida, ela levará os cristãos a manterem a sua saúde espiritual. Paulo aborda a conduta e as responsabilidades dos cristãos nas bases de idade, sexo e, digamos assim, ocupação. Primeiro, ele descreve o papel dos mais velhos e então das mais velhas. Capítulo 2, versos 2 a 3. Ele esmiuça as responsabilidades das mulheres mais jovens, observando que as mulheres mais velhas deveriam ensiná-las. Versos 4 e 5 do capítulo 2. A seguir, ele passa aos moços em geral, no versículo 6, e a Tito, especialmente, no versículo 7. Finalmente, ele conclui essa parte descrevendo a conduta apropriada dos servos, versos de 9 a 10. Ainda que suas instruções dadas a um grupo, obviamente, não sejam totalmente diferentes daquelas dadas a outro grupo, Paulo aborda necessidades específicas e tentações dos vários grupos, como, por exemplo, roubo entre servos, falta de submissão entre as viúvas, integridade entre os jovens. Um motivo forte para se comportarem de acordo com a sã doutrina era evitar qualquer ocasião para os incrédulos acusarem os discípulos de impiedade. Capítulo 2, versos 5 e 8. Em vez de fazerem com que a palavra de Deus fosse difamada pela conduta pecaminosa, os cristãos poderiam adornar a doutrina de Cristo através da sua obediência. Verso 10. Paulo continua observando em geral por que os cristãos deveriam viver de acordo com a sã doutrina. Versos 11 a 14. Deus demonstrou sua graça para com a humanidade, enviando seu Filho para morrer na cruz. Jesus morreu para redimir os homens de sua iniquidade, assim provendo para Ele próprio um povo especial, purificado, zeloso e de boas obras. A mensagem do Evangelho é que podemos tornar-nos parte desse povo especial se quisermos deixar a impiedade e as paixões pecaminosas do mundo e viver de acordo com a sã doutrina. No capítulo 3, dos versos 1 até o 11, nós vamos ver a obediência às autoridades
e que a salvação pela graça nos leva às boas obras. Dos versos 12 até o verso 15, nós temos as recomendações particulares, as saudações finais e a bênção. No capítulo 3, o apóstolo Paulo nos lembra de nossa conduta passada, já no verso 3. Éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda a sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. A bondade e o amor de Deus foi manifestado quando salvou os homens pecadores como Paulo e aqueles com os quais Tito trabalhava. Contudo, essa divina misericórdia tem consequências. Deus não salvou os homens para que eles continuassem na sua conduta pecaminosa. Tito é mandado lembrar seus irmãos de que o comportamento deles como cristãos precisa ser muito diferente do passado. Capítulo 3, versos 1 e 2. Observe que a conduta ordenada nesses versículos é diretamente oposta à que é descrita no verso 3, que nós acabamos de ler. Ao invés de odiar aos outros ou agir com maldade, os cristãos têm que ser pacíficos e gentis com as pessoas, evitando falar mal delas. Uma das acusações feitas contra os cristãos nas perseguições romanas do segundo e terceiro séculos era que eles eram desleais ao governo. Esta acusação era feita porque os cristãos não queriam adorar o imperador. Contudo, os cristãos estariam entre os melhores cidadãos em qualquer país, porque se submetiam voluntariamente ao governo por causa de Cristo. Ainda que Paulo ressalte a necessidade dos cristãos estarem prontos para fazerem boas obras, ele não quer que ninguém pense que sua salvação resultou de suas obras e justiça. Verso 5. Somos justificados pela graça através da lavagem espiritual cumprida no batismo. Verso 5 também. Nós não merecemos a herança gloriosa que nos é dada, a vida eterna. Verso 7. Enquanto os cristãos precisam buscar boas obras, precisam evitar discussões tolas e contendas que não edificam. Precisam também ser cuidadosos com os irmãos facciosos. Esses indivíduos devem ser admoestados 1 e 2 vezes, e se não se arrependerem, os irmãos devem evitá-los. Versos de 9 a 11. Paulo termina sua carta a Tito com alguns pedidos pessoais referentes aos seus companheiros no trabalho. Ele pede a Tito para ir encontrá-lo em Nicópolis, onde ele passaria o inverno. Mesmo nessas recomendações finais, ele salienta a importância das boas obras. Verso 14. E assim, amados, terminamos a exposição do dia de hoje. E eu gostaria de meditar com os irmãos na leitura de toda a carta de Paulo a Tito. E nessa leitura nós percebemos que, embora tenham se passado quase 2000 anos, os problemas são quase os mesmos. E gostaria de considerar com os irmãos um deles: a crença por parte de alguns a respeito da insuficiência da graça. Na carta, Paulo cita que os judaizantes ensinavam que havia necessidade da circuncisão e da obediência às leis judaicas para uma pessoa realmente ser salva. E hoje, infelizmente, em algumas denominações, exige-se tanto dos crentes, são tantas regras e condições que lhes são impostas para que se preencha todos os requisitos para entrar no céu, que isso se torna um peso, um verdadeiro fardo. O excesso de legalismo leva a um comportamento farisaico, a uma integridade exterior
que afasta as pessoas da comunhão da igreja e de Deus. Mas nós devemos saber que somente uma condição é a bíblica e necessária. Nós somos salvos pela maravilhosa graça de Deus. E como diz o texto aqui em Tito, a graça de Deus se há manifestado. Jesus, nosso Salvador, se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Que o Eterno os abençoe e até a próxima, se Deus quiser.